conversando agora com o advogado e coordenador do Grupo Prerrogativas, o Marco Aurélio de Carvalho. Doutor, uma boa tarde. Obrigada por conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Boa tarde, Muriel. É um prazer e uma alegria enorme estar aqui ao seu lado para esclarecer esses fatos que são tão polêmicos, né? Não deveriam ser, mas infelizmente, ao que parece, para alguns veículos de comunicação, causaram surpresa, espécie, espanto, né? Pois é, doutor, quero começar te perguntando justamente alguns pontos da decisão de Toffoli, uma vez que seguiu repercutindo muito, causaram polêmica, como o próprio senhor acabou de mencionar. Toffoli disse, então, que vai ser apurada eventual apropriação indevida de recursos públicos pela Transparência Internacional e seus respectivos responsáveis. Estou lendo aqui a decisão, ele também fala o seguinte, cita que as cláusulas do acordo de leniência da JIF, ao invés de preverem a destinação dos recursos orientada pelas normas legais e orçamentárias, destinavam-se a uma instituição privada, ainda mais alienígena, com sede em Berlim. É o que diz, portanto, a decisão de Dias Toffoli. Na sua avaliação, é uma decisão correta, é uma decisão coerente? Começamos por aí, depois a gente vai expandindo o assunto, doutor. Uma decisão absolutamente coerente, corajosa, que merece, evidentemente, o reconhecimento e o aplauso da comunidade jurídica. O que causa surpresa é a reação a essa decisão. Uma decisão, na verdade, que vem no bojo da revisão da própria Operação Lava Jato e deixou no país um rastro luminoso de destruição de miséria. Foram mais de 4 milhões e 400 mil empregos que o país perdeu, 172 bilhões de reais em investimentos, aproximadamente 50 bilhões de reais deixaram de ser carreados em impostos aos cofres públicos e, portanto, deixaram de se transformar, de se materializar em políticas públicas importantes para a erradicação da fome e da miséria que voltou a assolar o Brasil, em especial nos anos do bolsonarismo, que foi parido pelo lavajatismo, para deixar claro, uma operação que desestruturou setores importantes da indústria nacional, a indústria naval, a indústria petróleo e gás, a indústria da construção civil, e fez com que nós perdêssemos 50 mil engenheiros aproximadamente. Então, essa decisão foi extremamente corajosa, mas não deveria causar nenhuma surpresa. Veja, vocês têm feito um jornalismo sério e estão colocando os pingos nos seus respectivos is. Nós apresentamos essa medida em 2021. O ministro Toffoli está sendo levianamente acusado de casuístico, né? Como se ele tivesse tomado a decisão que tomou por conta desse ranking mal feito que a Transparência Internacional publicou recentemente em relação à aferição de corrupção, de sentimento de corrupção no Brasil e no mundo, né? Então, a bobagem, essa metodologia já foi absolutamente desmontada de forma competente pelo ministro Vinícius Marques, da Controladoria Geral da União, né? Ministro de Estado do governo do presidente Lula, e eu acho que não preciso falar mais nada a respeito disso. Agora, veja, no Brasil, as regras têm que valer para todo mundo. Nós não queremos que ninguém esteja abaixo da lei, mas também ninguém está acima. Qual é o problema de se investigar essa organização? E seguramente não defendeu interesses nacionais, ao contrário, agiu de forma absolutamente leviana, ao lado dos procuradores da Operação Lava Jato, foi uma verdadeira farsa, como um braço dessa operação. E essas mensagens que agora foram levantadas no sigilo desse processo comprovam isso. Essa organização atua assessorando os procuradores da Operação Lava Jato. Então, eles têm que explicar ao país por que eles agiram dessa forma. Chegaram a dizer, nas entrevistas que deram para algumas redes de TV, inclusive para a CNN, que eles fazem isso no mundo. Se fazem isso, não deviam fazer, isso está errado. Isso está absolutamente errado. Qual é o problema da gente ter uma investigação no país, né? Chegaram a dizer que o ministro Toffoli queria a simpatia do governo com essa decisão. O ministro Toffoli tem espírito público, abraçou essa função contra-majoritária com coragem, tem tomado decisões extremamente importantes nas ADCs de presunção de inocência, de condução coercitiva, na revisão da própria Operação Lava Jato. E essas decisões de revisão de leniências, como no caso da Odebrecht, foram lastreadas em decisões que o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha tomado. Tem precedentes da própria Corte, da Corte Constitucional Suprema do país, né? Do nosso STF. Então, eu não estou entendendo esse receio, esse medo, esse espanto, essa surpresa. Nós não podemos cair nesse tipo de coisa. Isso é que é fake news. Eu vi o Bruno Brandão dizer aqui que eles estão sofrendo há 5 anos com fake news. Eles atuaram ao lado de uma operação criminosa que tinha um alvo principal, um juiz que atuou de forma parcial, e essa atuação foi confirmada, enfim, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que criminalizou a política e depois abraçou a política e que agora vai ser escorraçado pela política, porque vai perder o mandato.
hoje é senador da República. É disso que nós estamos falando. Nós temos que ter seriedade nessa discussão. Parabéns à CNN, parabéns a você, Muriel, e a também o Theo Cury, que lembrou que essa é uma medida que nós entramos em 2021. Não foi uma resposta à agressão leviana e injusta que o ministro Dias Toffoli recebeu por conta dessa ONG na divulgação desse ranking. Não foi. Essa medida é uma medida de 2021. O deputado Felipe Falcão, eu tive a honra e a alegria de assinar essa medida ao lado do meu colega Fernando Edel Lacerda. Peço desculpas por te interromper, mas temos uma lista de pessoas que querem conversar também com o senhor e nosso tempo é curtinho. Aproveito para chamar justamente ele, Theo Cury, que se junta a nós nessa conversa para também fazer uma pergunta. Theo. Doutor, valeu, Muriel. Doutor, boa tarde para o senhor, ótima tarde para quem acompanha a gente. O senhor, como um dos autores desse pedido para que a transparência, a atuação da Transparência Internacional fosse investigado. Queria uma avaliação do senhor com relação àquele ofício da Procuradoria-Geral da República dizendo que não houve pagamento, não houve destinação de recursos para a entidade, para a organização não governamental. A própria Raquel Landim trouxe ontem a informação de que esse trecho foi omitido na decisão do ministro Dias Toffoli. Queria saber do senhor, como um dos autores desse pedido de investigação, diante daquele ofício da subprocuradora Samantha Chantal, de que a entidade prestou somente um auxílio na definição de estratégias de investimento desses recursos e que não teria recebido esses valores. Bom, primeiro nós temos que ter certeza de que não recebeu, né? O fato da procuradora ter dito o que disse pode tranquilizar muita gente, mas seguramente a mim, pessoalmente, não tranquiliza nem um pouco. O que são essas investigações? São instrumentos para a reunião de indícios de autoria e de materialidade. No fundo, nós estamos falando disso. Ninguém está blindado a qualquer tipo de investigação. Vamos aguardar as investigações e verificar se de fato eles não receberam. Pode ser que não tenham recebido diretamente, e se não receberam, que bom, vão ter a oportunidade de se defender, mas pode ser que tenham recebido indiretamente. Eles prestaram uma assessoria constrangedora a uma operação que sempre teve objetivos políticos e eleitorais. E eles precisam se explicar no país, ninguém tem dúvidas disso. Essa relação que eles tiveram com o Ministério Público, uma relação absolutamente clandestina, irregular, constrangedora, precisa ser investigada, precisa ser apurada. Se eles cometerem equívocos, evidentemente, eles vão ser responsabilizados. Se não cometeram, eles vão ser inocentados. Eles estão vivendo, na verdade, num país onde nós temos lei, eles precisam compreender. Nós não somos quintal, né, de qualquer país, de qualquer império, de qualquer nação, e não estamos sendo teleguiados, ou não deveríamos ser, por interesses econômicos não nacionais. Eles precisam explicar isso. Qual é o constrangimento? Quer dizer, então, que apontar o dedo para um número enorme de réus que tiveram indevidamente suas vidas vasculhadas, que foram julgados por manchetes midiáticas, não tem problema nenhum. Agora, quando eles são alvo de uma investigação, eles se sentem constrangidos. Olha, com toda franqueza, o constrangimento é ouvir esse tipo de coisa. Nós não podemos cair nesse tipo de esparrela. Essa é a verdadeira fake news. Merece reconhecimento, aplauso à decisão do ministro Toffoli, corajosa, conveniente, oportuna, não foi casuística, porque é lastreada numa medida que nós, na verdade, avisamos em 2021. O próprio STJ remeteu para o STF e ele fez o que devia ter feito, né? Então, eu não estou entendendo esse espanto, essa surpresa. É constrangedor ouvir esse tipo de coisa, com toda franqueza, me desculpe o desabafo. Doutor, Pedro Duran também se junta a nós nessa conversa. Pedro. Oi, doutor, tudo bem? Obrigado pela conversa. A gente conversava mais cedo, o senhor falava do precedente na segunda turma para que o ministro Dias Toffoli tomasse essa decisão, a decisão anterior. Mas eu queria sair um pouco do juridiquês, porque hoje no meio jurídico a gente sabe que tem ali aqueles que elogiam a Operação Lava Jato e aqueles que criticam. É inegável que houve corrupção e que ela foi descoberta pela Operação Lava Jato, mas ao mesmo tempo há quem aponta excessos por parte dos investigadores. Quando a gente tem uma notícia como essa, a sensação para a população, para as pessoas de modo geral, é de que há uma grande impunidade. Porque ou se perde tudo daquela investigação e aí todo o trabalho que foi feito é jogado fora por conta de um problema jurídico, de um abuso na investigação, ou de fato essa investigação acaba prosseguindo. O que o senhor diria para as pessoas que, ao verem uma notícia como essa, sentem a sensação de impunidade, sabendo que de fato houve corrupção, que as empresas e esses agentes políticos participaram desses escândalos de corrupção e que muitas vezes acabam saindo impunes por problemas jurídicos ou até mesmo por um problema na investigação?
Olha, esse também é o meu sentimento, não há a menor dúvida. Mas os grandes, principais e talvez únicos responsáveis são exatamente os agentes do Estado que instrumentalizaram o nosso sistema de justiça a serviço de interesses políticos e eleitorais. O grande responsável é esse ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, pelo menos por hora, que deve ser cassado em breve, e também os chamados meninos dourados de Curitiba, os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Os grandes responsáveis são os atores, enfim, que apoiaram essa operação, a exemplo, por exemplo, da própria Transparência Internacional. Nós não podemos, a pretexto de combater a corrupção, corromper o nosso sistema de justiça. Essa que é a grande discussão. Nós sabemos que aconteceram um número enorme de equívocos no país, temos interesse de que os responsáveis sejam penalizados, mas não podemos, a pretexto de penalizá-los, simplesmente ignorar as regras do nosso ordenamento jurídico pátrio. Seria absolutamente desonesto, porque isso abriria um precedente para que acontecesse o oposto, para que a gente prendesse gente verdadeiramente inocente, para que a gente pudesse perseguir, sem qualquer tipo de consequência, determinado alvo circunstancial. A justiça tem que valer para todos. O que nós estamos, na verdade, solicitando é que seja respeitado o devido processo legal. Os responsáveis, enfim, por esse estado de coisas que nos perturba a todos, são exatamente esses que violaram o nosso ordenamento jurídico, o devido processo legal, o direito de defesa, são exatamente esses que promoveram confissões às custas de prisões temporárias e preventivas que foram banalizadas no país, às custas de vazamentos seletivos escolhidos a dedo, com a conivência de alguns setores, inclusive da própria imprensa, que precisa fazer uma autocrítica, né? Nós queremos penalizar todos aqueles que cometeram abusos no país e que desviaram recursos dos cofres públicos, mas a gente quer fazer isso dentro das regras da lei. O que eu quero para Chico, eu quero para Francisco. Apenas e tão somente isso. Então, não há nenhum constrangimento em relação a isso. O constrangimento tem que ser deles. Se essa operação está caindo, é porque eles agiram de forma leviana, de forma, inclusive, criminosa. A responsabilidade é dos meninos dourados, não há a menor dúvida, de Curitiba, Deltan Dallagnol e os seus colegas, do juiz que conduziu essa operação e de parte da sociedade civil e de organizações da sociedade civil que apoiaram essa ação criminosa. A responsabilidade é dessa turma, é deles que a gente tem que cobrar algum tipo de autocrítica. A responsabilidade compartilhada desses vários atores. Doutor Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, mais uma vez, obrigada, viu, pela participação aqui nesse comecinho de tarde de terça-feira. Uma boa tarde para o senhor e bom trabalho por aí. Eu que agradeço o privilégio de falar com você e com seus colegas. Uma boa tarde. Muito obrigado. Obrigada, doutor.